E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma adoração infantil e hoje nós temos mais uma história... Histórias da Bíblia que a Bíblia não contou! É isso aí! E hoje, Nilzinho, a gente vai contar uma história sensacional. É verdade. Nós vamos contar uma história sensacional! E a história que a gente vai contar é do filho da viúva de Naim. Ah, não tem nome também? Não, só tem o nome da cidade. E Jesus estava chegando nessa cidade e quando ele estava chegando nessa cidade, tinha um monte de gente saindo da cidade e junto desse povo que estava saindo da cidade tinha um caixão. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, infelizmente, o filho de uma das viúvas da cidade, que a Bíblia não fala o nome dela, mas diz que era a viúva de Naim. E diz que ele tinha falecido e ela estava indo, juntamente com outras pessoas, enterrar o próprio filho. Nossa, tia Mônica, que dó disso! Acho bom a gente entender a história. Vamos entender a história, então. Acontece que naquele tempo as mulheres não eram muito valorizadas e quando elas ficavam viúvas, elas ficavam meio que desprotegidas. Então as viúvas que tinham filhos, elas tinham assim até um alívio, porque os filhos, eles ajudavam a cuidar da mamãe, né? E eles eram responsáveis pela mãe quando o pai falecia. Mesmo que eles fossem pequenos, as viúvas, elas ficavam assim muito gratas a Deus quando elas tinham um filho, porque elas não iam ficar desprotegidas. Os filhos sempre protegiam as mães. Era uma responsabilidade dos filhos fazerem isso. Mas na história conta que essa mamãe tinha perdido o seu filho. Mas sabe, aquele menino provavelmente fosse um menino muito legal, né? E a mamãe ia sentir muita falta dele, né, tia Mônica? Eu acho que ela ia sentir muita falta dele. E diz a palavra de Deus, lá em Lucas 7, do verso 11 até o verso 17, que conta essa história, diz que a mamãe só tinha ele de filho. Coitadinha. É muito ruim isso, né? E a história conta que Jesus, antes de entrar na cidade, ele já fez o milagre da ressurreição. Sensacional, né, tia Mônica? Nossa, eu fico pensando como deve ter sido um negócio espetacular, né? E aí Jesus, ele ressuscitar esse menino, né, tia Mônica? Você imagina a alegria dessa mãe. Nossa, alegria inexplicável, né? Nossa, deve ter sido mesmo. Mas eu fico pensando no depois. Você sempre pensa no depois, né, tia Mônica? Eu sempre penso no depois. Eu fico pensando esse menino ressuscitado, voltando para casa. Ele deve ter ficado muito doente, né? E por isso ele deve ter morrido. A Bíblia não conta qual era a causa da morte dele, mas vamos supor que ele tenha ficado doente. E aí ele durante um período ali ficou muito ruim, acho que não conseguia brincar. E aí, quando Jesus ressuscitou ele volta para casa. E os amiguinhos dele podem encontrar ele novamente e podem brincar novamente, de jogar bola, de jogar futebol, de brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Exatamente isso. Olha que legal, não é? Eu fico pensando que, e se fosse o dia da criança? Falando nisso, né, tia Mônica? O dia da criança tá chegando, né? Falando nisso, o dia da criança tá chegando. E aí, eu fico pensando e se fosse do dia da criança? Você imagina se Jesus ressuscitasse ele no dia da criança? E ele ia poder brincar mais vezes com os amigos. Exatamente. Que legal, tia Mônica. E eu acho que foi o melhor dia da criança da vida dele. Da vida dele e dos amigos dele. É verdade. E eu acho que ele ficou muito agradecido a Jesus. E eu também acho que a mãe dele ficou muito agradecida a Jesus. Porque Jesus foi muito maravilhoso. E diz a palavra de Deus que as pessoas ficaram assim surpreendidas, ficaram muito espantadas. Diziam que Jesus era realmente um grande profeta. Mas ele não é profeta, né, tia Mônica? Não, o que ele é? Ele é Deus. E eu fico maravilhado com os milagres que Jesus fez. Mas esse foi um dos poucos milagres que a Bíblia relata sobre ressurreição, né, tia Mônica? Exatamente. A Bíblia não relata muitas ressurreições que Jesus fez. Eu aposto que ele fez muitas, mas a Bíblia não relata muitas. Mas essa ele relata. E eu fiz questão de contar essa história da ressurreição do filho da viúva de Naim, quase agora no Dia das Crianças. Por quê? Porque essa história mostra que Jesus, ele realmente se importa com as crianças. Ele não se importa só com os adultos, ele também se importa com as crianças. E crianças, Jesus se importa muito, muito com você. Você é muito especial para Jesus, tá bom? Então vamos falar o versinho, Nilzinho? Vamos falar o versinho. O versinho está em Mateus 18:3 e diz assim: E disse Jesus, se não vos converterem e não fizerem como as crianças, de modo algum vocês irão entrar no reino dos céus. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Vamos! Querido Deus, muito obrigada pelas crianças da nossa igreja.
Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e peço que o Senhor cuide de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, um feliz dia da criança para todas as crianças que estão nos assistindo e até quarta-feira na nossa adoração infantil. Tchau!